Eu sou Thiago Paiva, neurocirurgião infantil e apaixonado pelas possibilidades que a ciência nos dá de buscar alternativas e tratamentos a condições que até não muito tempo a gente não tinha tanta alternativa. Paralisia cerebral e prematuridade. Se existe uma fase na vida de uma criança onde o risco de paralisia cerebral é o mais importante de todos, é na prematuridade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as causas, o mecanismo que faz com que a prematuridade seja uma fase tão aguda. A encefalopatia hipóxica isquêmica, a doença do cérebro por falta de oxigenação, de longe é a causa mais importante de mortalidade em recém-nascidos. Em países desenvolvidos, 2 a 3 crianças para 1.000 nascidos vivos. Na nossa realidade, podemos chegar até 26 crianças para 1.000 nascidos vivos. Então, países em desenvolvimento têm maior risco de desenvolver paralisia cerebral relacionada à prematuridade. A mortalidade ela pode chegar a 20% dos casos. Problemas auditivos e visuais, 40% dos casos. Fora prejuízo comportamental, desatenção, dificuldade de aprender, hiperatividade. Fora os problemas relacionados à coordenação motora e à movimentação. Lembremos das paralisias cerebrais espásticas, das paralisias cerebrais discinéticas, mas sobretudo as espásticas, que são muito mais relacionadas com a prematuridade, o atraso global e o autismo, que é uma complicação relacionada à paralisia cerebral na prematuridade. Elas podem se desenvolver de forma aguda ou crônica, depende muito do período pré-natal. Quando uma criança tem, durante a gestação, sobretudo no final da gestação, último trimestre, episódios de hipotensão, baixa de pressão, falta de oxigenação através da placenta, infecções que acometem essa criança, isso pode levar à prematuridade. Problemas perinatais, ou seja, relacionados a fechamento do cordão umbilical, insuficiência da circulação sanguínea, placentária, de forma muito abrupta, a rotura uterina, isso também faz com que a baixa de oxigenação nessa criança prematura aumente muito a chance de paralisia cerebral e as pós-natais. Quando a criança nasce, tem alguma infecção muito grave, parada cardiorrespiratória, isso também numa criança prematura, aumenta demais a chance de paralisia cerebral. E a prematuridade ela está relacionada à paralisia cerebral porque esse cérebro ele não é maduro ainda o suficiente. Existe uma matriz que ela está no centro do cérebro. No centro do cérebro, ao redor dos ventrículos, existe uma matriz chamada de matriz germinativa. Essa matriz, ela só se desenvolve depois de 34, 36 semanas de gestação. O problema dessa matriz germinativa é que a circulação arterial do cérebro, o sangue que chega no cérebro, ele chega pelo centro do cérebro, inicialmente. E a partir daí, ele vai sendo distribuído para a periferia, do centro em direção ao córtex, numa época na gestação que o cérebro também aumenta progressivamente de tamanho, só que não está acostumada, ela ainda não tem o controle sobre a quantidade de sangue que entra no cérebro, porque quem dá esse controle normalmente é a placenta junto com a mãe. Quando a criança ela nasce com menos de 36, 34 semanas, essa região altamente vascularizada do cérebro, que é a matriz germinativa, muito frágil e que ela é incapaz de regular a quantidade de sangue e que essas artérias consigam se dilatar e se contrair pelos aspectos principalmente externos relacionados a uma dificuldade inicial desse bebê prematuro de respirar sozinho, infecções, próprio controle da pressão arterial, pode fazer com que essas artérias se rompam
e ao se romper causam uma hemorragia que chamamos de hemorragia da matriz germinativa e que essa hemorragia ela invade esses ventrículos e ela banha essas regiões. Mais à frente falaremos um pouco mais sobre essas hemorragias. E quando não, existem veias que são também profundas e que são na região abaixo do córtex e que também por falta de amadurecimento, essas veias podem ocluir. E essa oclusão nessas áreas dessas veias abaixo do córtex, nas periferias dos ventrículos, podem causar isquemias nessas regiões. E isso caracteriza os dois padrões principais de lesões no cérebro por paralisia cerebral e prematuridade. Essa particularidade da falta de controle sobre a matriz, a quantidade de sangue que entra pela matriz germinativa e a quantidade de sangue que sai através das veias profundas e subcorticais do cérebro, periventriculares terminais, que nós falamos periventriculares, dentro dos ventrículos terminais, causam os dois tipos de padrão de lesão. Além disso, o cérebro ele tem uma parte posterior. Temos uma parte anterior, uma parte posterior, e a parte posterior nós temos o cerebelo. O cerebelo das crianças prematuras também elas podem estar lesionadas em 10 a 20% dos pacientes prematuros, com menos de 32 a 34 semanas. Também pela própria falta de controle da quantidade de sangue ideal que deve entrar e a quantidade de sangue ideal que deve sair por um cérebro não maduro o suficiente para enfrentar adversidades fora do útero da mãe. Por isso é que o pré-natal ele é muito importante. Quando o pré-natal ele é bem feito, eu diminuo muito a chance de parto prematuro. Então, pré-natal bem feito desde o início diminui a chance de prematuridade, que diminui o principal fator de risco de paralisia cerebral, que é o nascimento da criança com menos do que 32, 34 semanas. Sendo que, quanto menos semanas a criança nasce, 24, 26, 28, mais grave pode ser essa paralisia cerebral. E se não for mais grave, certamente o risco é muito maior. São poucas as estratégias que podem prevenir paralisia cerebral e prematuridade. Os estudos eles não são definitivos. Existem algumas medicações, muito poucas, sulfato de magnésio, corticoide, que podem ajudar a evitar a lesão cerebral secundária à prematuridade. A hipotermia, que é deixar a criança num regime de temperatura mais baixa, também pode diminuir a chance de lesão cerebral e, consequentemente, paralisia cerebral nesses pacientes prematuros, mas não são medidas que são completamente eficazes. Então, diante da falta de muitas alternativas de melhora, o principal é tentar ao máximo diagnosticar precocemente, através dos exames de ultrassom, cuidar de todos os aspectos relacionados à gestação, no pré-natal e, caso precise, no pós-natal, e acompanhar de forma muito próxima essa criança, que se desenvolve algum tipo de atraso neurológico, fisioterapia precoce, fonoaudiologia se tem dificuldade de engolir, terapia ocupacional, normalmente depois de 6 meses de idade, segmento com múltiplas especialidades. Assim, é um cenário que não é dos mais simples, mas que, quando feito de forma adequada, quando começado muito cedo, pode trazer resultados muito benéficos e surpreendentes no desenvolvimento dessas crianças.